ano de 2021, ingressei no mestrado profissional de Educação Física Escolar em Rede, ou PROEF, pela Universidade Estadual de Maringá. Durante o curso, tive que refletir sobre alguma problemática relacionada à minha prática profissional no contexto escolar. Foi então que analisei a possibilidade de trabalhar um tema popular na educação física escolar, às vezes até confundido como sinônimo da educação física, sendo o futebol. Porém, apesar da popularidade, existem alguns empecilhos envolvendo o conteúdo do futebol nas aulas de educação física, visto que nem sempre este conteúdo proporciona uma relação igualitária e inclusiva quando se trata da participação das meninas e de meninos menos habilidosos. Durante o processo de reflexão sobre essa inquietude envolvendo a prática escolar, relembrei de uma disciplina do mestrado chamada Problemáticas da Educação Física Escolar. Nela, havia a presença de uma metodologia que tinha no futebol o instrumento pedagógico para a transformação das atitudes, valores e ideias, por meio de um jogo em que as regras e as decisões são tomadas coletivamente, proporcionando relações mais igualitárias, além de incentivar um protagonismo e uma autonomia àqueles e aquelas que praticam a modalidade. Contudo, para além do futebol calejeiro e sua possível contribuição nas aulas de educação física, ainda havia em mim uma aflição quanto à ausência no trabalho pedagógico com outros tipos de conhecimento que não somente o procedimental, ou o saber fazer, mas também os conhecimentos conceitual, saber sobre, e atitudinal, saber ser. Neste contexto, organizei essa pesquisa a partir da conexão entre o futebol calejeiro e a aprendizagem dos conhecimentos conceituais e atitudinais. Portanto, o problema de pesquisa foi pautado na seguinte indagação: partindo do pressuposto que atribui importância pedagógica ao ensino da educação física na educação básica brasileira, quais são os impactos gerados pelo ensino do futebol calejeiro na aprendizagem das dimensões conceituais e atitudinais em estudantes de uma turma de 5º ano? O objetivo do estudo foi analisar o ensino e a aprendizagem das dimensões dos conhecimentos conceituais e atitudinais que versem sobre o futebol calejeiro. Eu sou o professor Cleberton Ponce da Silva e agora vamos conhecer sobre a pesquisa intitulada Futebol Calejeiro e o ensino de conhecimentos conceituais e atitudinais na educação física escolar. Primeiramente, vamos conhecer sobre o futebol calejeiro. Nascido em meados dos anos 90, o futebol calejeiro foi idealizado na Argentina, especificamente no bairro periférico de Moreno, Buenos Aires. Sua criação surgiu da ideia em promover oportunidades de lazer aos jovens daquela região, de modo a tirá-los de situações conflituosas entre grupos rivais que duelavam pela hegemonia territorial. De rivais, esses grupos tiveram no futebol calejeiro um instrumento de integração social para refletirem coletivamente formas de superar as adversidades sociais presentes naquele contexto. A respeito da prática, ela é sistematizada da seguinte forma: primeiro, ao invés de um árbitro, tem-se um mediador. O papel do mediador é colaborar na organização das regras elaboradas pelos jogadores e atuar anotando todos os acontecimentos e pontos decorrentes da prática, para, no final, apresentar ao grupo a pontuação das equipes, contando os gols e os pontos referentes aos combinados relacionados aos pilares do futebol calejeiro. O futebol calejeiro é estruturado a partir de 3 pilares. Eles são determinantes na realização da prática. Sem eles, não existiria o futebol calejeiro. São eles: solidariedade, respeito e cooperação. Vale ressaltar que a pontuação do jogo é baseada na execução da prática combinada aos pilares. Outra particularidade do futebol calejeiro se refere à organização dos tempos de jogo. O jogo é realizado em 3 tempos. No primeiro tempo, os jogadores se reúnem em círculo para pensar, discutir e decidir sobre as regras e os acordos necessários para que a prática aconteça. O segundo tempo é o jogo propriamente dito.
No terceiro tempo, ocorre a mediação, quando o mediador confere, juntamente às equipes, os pontos relacionados aos pilares, o número de gols e a pontuação total. Vale ressaltar que, ao término da partida, a equipe que marcou mais gols inicia a soma de pontos com 2 pontos, já a que fez menos gols recebe 1 ponto. Ou seja, independentemente de quem venceu, as duas equipes receberão pontos. Como visto anteriormente, há a pontuação referente aos acordos relacionados aos pilares do futebol calejeiro. Portanto, mesmo que uma equipe tenha feito mais gols na partida, ainda assim poderá não vencer o jogo por conta da pontuação geral. Bom, agora vou apresentar a minha pesquisa sobre o futebol calejeiro na escola onde trabalho. Foram 7 intervenções ao longo da pesquisa com uma turma de 5º ano. Cada intervenção representou uma aula de educação física por semana, com 1 hora de duração. Dividi as intervenções em 3 momentos, dos quais eu nomeei por exploração, vivência e inovação. Na primeira intervenção, chamada exploração, foi realizada uma exposição com recurso do PowerPoint, apresentando os registros históricos, sociais e culturais que influenciaram na criação do futebol calejeiro. Nessa exposição, também foi abordada a diferença entre o futebol tradicional, esse que assistimos na televisão, e o futebol calejeiro. Na segunda intervenção, chamada Vivência, foi realizado um jogo de futebol tradicional com os participantes. Após a prática, os participantes se reuniram em uma roda de conversa com o objetivo de apontar as suas percepções sobre as diferenças entre o futebol tradicional e o futebol calejeiro, tendo como fundamento as informações obtidas na primeira intervenção. Na terceira e quarta intervenções, os participantes realizaram a prática do futebol calejeiro, executando tudo aquilo que a metodologia dispõe. No primeiro tempo, os participantes sugeriram ideias de regras, essas regras iam à votação pelo grupo e assim definidas para serem cumpridas. Definidas as regras e acordos, dava-se o início ao segundo tempo. O segundo tempo ocorreu o jogo propriamente dito. No terceiro tempo, ocorria a mediação. Os grupos aguardavam a fala dos mediadores quando estes apresentavam a pontuação das equipes. Após a finalização dos 3 tempos, ainda era discutido a respeito dos acontecimentos no jogo. Por fim, o encerramento se dava com uma salva de palmas por todo o grupo. Na quinta e sexta intervenções, também denominadas Vivência, os participantes se organizaram em 4 grupos para produzir em cartazes seus conhecimentos teóricos e práticos sobre o futebol calejeiro, além de descreverem suas experiências com o jogo. Na sétima intervenção, chamada de exploração, os participantes expuseram seus trabalhos, apresentando-os a uma turma convidada pelos próprios participantes. Nessa intervenção, eles promoveram uma troca de conhecimentos a partir das vivências. A metodologia da pesquisa se caracterizou por qualitativa. Para a coleta dos dados, utilizei um instrumento chamado diário de campo. Este diário se constituiu de notas de campo escritas durante e após as observações das intervenções. Outra estratégia metodológica foi a organização dos participantes em 4 grupos focais. Foi elaborada uma entrevista semi-estruturada para a condução dos grupos focais. Esse instrumento foi formulado com questões relacionadas aos conhecimentos conceituais e atitudinais com o futebol calejeiro. Em relação à análise dos dados, foram criadas 3 categorias de análise a partir dos códigos e significados coletados dos instrumentos de coleta de dados. As categorias foram nomeadas como o conhecimento conceitual sobre o futebol calejeiro, o conhecimento atitudinal com o futebol calejeiro, ou futebol calejeiro como oportunidade de novas práticas docentes. Na categoria o conhecimento conceitual sobre o futebol calejeiro, analisei
tudo o que se referia à aprendizagem conceitual dos participantes sobre os conhecimentos teóricos do futebol calejeiro, tais como a origem da prática, o que diferencia o futebol calejeiro do futebol e a organização metodológica do futebol calejeiro, passando pelos 3 tempos e a atuação dos mediadores. Na categoria O Conhecimento Atitudinal sobre o Futebol Calejeiro, em relação à categoria sobre o conhecimento atitudinal, verificou-se uma menor participação das meninas no jogo. Entretanto, observou-se uma boa participação no estabelecimento das propostas para o jogo. Além disso, os participantes exercitaram atitudes democráticas, como a votação para decidir sobre ideias, regras e acordos para o jogo, apresentando comportamentos relacionados com os pilares do futebol calejeiro: solidariedade, respeito e cooperação. Pilares esses em consonância com a perspectiva atitudinal. O futebol calejeiro como oportunidades de novas práticas docentes, verificou-se que o futebol calejeiro proporcionou um novo olhar pedagógico à prática docente ao trazer para o interior das aulas de educação física escolar uma metodologia organizada a partir dos pilares de respeito, solidariedade e cooperação, promovendo o exercício da autonomia de meninas e meninos na construção da cidadania por meio de uma prática que tem no futebol um instrumento para o desenvolvimento de relações mais igualitárias. Concluí que a prática do futebol calejeiro proporcionou protagonismo e autonomia nas decisões dos participantes, pois foram eles e elas os responsáveis por desenvolver os jogos, organizar as apresentações e exercitar a responsabilidade coletivamente. Ou seja, a partir do futebol calejeiro foi possível analisar que a aprendizagem dos conhecimentos conceituais e atitudinais nas aulas de educação física também podem ocorrer por meio de uma metodologia centrada na construção coletiva fomentada pelos próprios estudantes.